A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 25 de maio de 2024, tem como título: Deus investiu homens para o ministério. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, ao longo aí da segunda carta de Paulo, aos Coríntios, o apóstolo mostra a sua alegria em servir a Deus e em participar aí do trabalho de divulgar a boa nova sobre Jesus Cristo. Apesar das perseguições que ele sofria e até da resistência à verdade que ele enfrentava até entre os coríntios, ele se sentia privilegiado em poder proclamar o Evangelho. Paulo então descreve este serviço como o ministério da reconciliação, pelo qual homens pecadores podem ser perdoados e voltar à comunhão com Deus. Portanto, não devemos negligenciar a oportunidade que Deus nos oferece, porque todos seremos julgados. Pois em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, está escrito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, a fim de andar diariamente em comunhão com Deus e com os nossos irmãos em Cristo, nós precisamos confessar os nossos pecados. Pecados de comissão, pecados de omissão, pecados de pensamentos, pecados de atos, pecados secretos e pecados públicos. Precisamos trazê-los à tona e colocá-los diante de Deus, chamá-los pelos seus devidos nomes, posicionar-nos do lado de Deus contra eles e, de preferência, abandoná-los. A verdadeira confissão, queridos, implica abandonar os pecados. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, está escrito: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ao proceder desse modo, podemos apropriar-nos da promessa de que Deus é fiel e justo para nos perdoar. É fiel no sentido de que prometeu perdoar e cumprirá sua promessa. É justo para nos perdoar, porque encontrou uma base justa para o perdão na obra vicária do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Além de garantir o perdão, Deus nos purifica de toda injustiça. O apóstolo João fala de um perdão paternal e não judicial. O perdão judicial se refere ao perdão do castigo pelos pecados. O cristão o recebe quando crê no Senhor Jesus Cristo. É chamado de judicial porque é concedido por Deus em seu papel de juiz. Mas e quanto aos pecados que a pessoa comete depois da conversão? No tocante ao castigo, o preço já foi pago pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. No tocante à comunhão na família de Deus, porém, o santo que pecou precisa receber o perdão paternal de Deus, ou seja, seu perdão como pai, obtido pela confissão do pecado. Não precisamos do perdão judicial apenas uma vez, pois ele é suficiente para apagar o castigo pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Mas precisamos do perdão paternal ao longo de toda a vida. Ao confessarmos os nossos pecados, nós devemos crer, com base na autoridade da palavra de Deus, que Ele nos perdoa. E se Ele nos perdoa, devemos estar então dispostos a perdoar a nós mesmos. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.